Storm. 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 De novo, outra vez. Contabilidade é uma ciência social. A FUNESA adora essa questão. Contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio. Ótimo. Que tem o patrimônio como objeto da contabilidade. Correto? Ok? E o que é o patrimônio? O que é o patrimônio? Um conjunto de bens, direitos e obrigações. Não esquece isso, por favor. Conjunto de bens, direitos e obrigações forma o patrimônio de uma azienda, ou de uma instituição, ou de uma organização, ou de uma empresa, como vocês queiram. Qual é a finalidade da contabilidade? Fornecer informações para quê? Para as tomadas de decisões, correto? E existem dois interessados nessa informação, né? Os usuários internos e os usuários externos. Mas aqui seria da própria empresa, certo? A nível de gestão, certo? De desempenho. E aqui seria a nível de finanças. Por exemplo, aqui estão os stakeholders, né? Da situação financeira da organização. Correto? Aí estão o que a gente chama de stakeholders. E tem duas funções a contabilidade. A função administrativa e a função o quê? Econômica. A função administrativa, vocês lembram de quê? Administrativa controla, certo? A função administrativa é uma função de controle de quem? Do patrimônio. E a função econômica? Apuração dos resultados. A primeira questão dessa prova vai ser bem isso, bem conceitualzinha, tá? Bem conceitualzinha mesmo. Então, das 5, uma já está aqui. Certeza que a primeira é bem conceitual, correto? Já não zeraríamos, não era? Ok? Isso é importante. Se a gente fizer metade, 3 das 5, a gente já vai lá para cima. Correto? É não zerar. E se fechar, ó, orgulho de vocês, aí a gente parte, porque vão ser pesos iguais ou diferentes? Iguais. Às vezes é mais difícil acertar uma de português que uma dessa. Essa aqui é fácil. Quem estudar direitinho acerta as 5. Vocês vão ver.
certo? Então, função administrativa, controle do patrimônio. A função econômica, apuração dos resultados. Correto isso? Tranquilo? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Ok até aqui? Aí a gente viu 2 relatórios, vou chamar assim, contábeis. A gente começou a ver o quê? O balanço patrimonial, e a gente vai ver um pouquinho hoje do que a gente chama de DRE. Porque a gente já viu quase 5 pontos no edital, viu? Nós vamos só revisar agora com um monte de questões. No balanço, é um retrato da situação da empresa. Ele é estático? Não. O balanço muda toda a situação. O que faz o balanço mudar? Ativos e passivos. Aqui estão as contas do ativo, aqui estão as contas do passivo e aqui está o patrimônio líquido. Correto? Ok? Aqui estão o quê? Os bens e direitos. Eu tenho direito de receber e tenho obrigação de pagar. Então, todas as minhas obrigações estão do lado do passivo. Esquece isso não, tá? Eu tenho direito de receber e eu tenho obrigação de pagar. Correto? Ok? O ativo aqui, essas contas vão ser sempre iguais, né? O ativo aqui vai ser igual ao quê? Passivo mais patrimônio líquido. Correto? Ok? O PL é igual a quê? Ativo menos passivo. Isso aqui tem que estar na geladeira, tá? Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. E o patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos. O patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo. Correto isso? E aí a gente já ligou para aquele negócio chamado partidas dobradas. Está vendo que vai levando uma coisa a outra? As partidas dobradas quer dizer que para cada crédito sempre haverão débitos de igual valor. Para cada crédito sempre haverão débitos de igual valor. Pode ser um crédito para 2 débitos? Pode. Tanto que as somas dos créditos sejam iguais às somas dos débitos. Correto? Tranquilos, minha gente? O nome desse negócio é balanço patrimônio, conta do patrimônio. Conta do patrimônio, balanço patrimonial. Ele coloca um retrato da situação do patrimônio da azienda ou da empresa, como a banca quiser chamar. Esse ativo, a gente viu que ele divide em ativo circulante e ativo não circulante. Aqui também, passivo circulante e passivo não circulante. Correto? Eu quero que vocês decorem que o ativo circulante são as coisas que fazem a azienda, a organização, rodar. O que está aqui? Que vai só cair isso. Caixa, banco, estoque e conta a receber, de curto prazo. Só vai cair essas 4 contas. De terceiros. De quem quer que seja. Alguns usam clientes, igual alguns usam aqui fornecedores. Tá? É uma conta a receber, porque está do lado do ativo, eu tenho direito de receber. Ok? E aqui eu tenho obrigação a, seja cliente, seja receber de terceiros, receber de quem for. O empréstimo que eu fiz a longo prazo vai estar... Geralmente não vai vir a palavra empréstimo. Empréstimo leva a um pensamento de curto prazo. Vai vir financiamentos, né? Financiamentos vai vir aqui a longo prazo e algumas vezes empréstimo de curto prazo.
Tudo que tem obrigação de pagar está no passivo. Tudo que eu tenho para receber está no ativo. Está no circulante o que é curto prazo. Está o que é não circulante se for para muito tempo depois do exercício seguinte. Correto? Tranquilos isso? Caixa, banco, estoque, contas a receber. Eu disse que o nome disso daqui é o que a gente chama de disponível, que a empresa tem agora para arcar com as suas obrigações de curtíssimo prazo. Tudo bem até aqui? Aqui, o que vai cair aqui? Se cair o balanço para vocês calcularem, porque eu estou esperando uma questão dessa. Vai cair os mobilizados, prédio, máquinas e equipamentos e automóveis. E de intangível vai cair marcas e patentes. Nada mais do que isso. Correto? Aqui estão o quê? O ativo não circulante. Aquilo que foi adquirido não para gerar fluxo, mas para gerar patrimônio, para fazer a agenda rodar. Certo? Prédio, máquinas, equipamentos, marcas, patentes. Correto? Aqui no passivo circulante, geralmente vai ter empréstimos, contas a pagar de fornecedores. É só isso que essa banca vai pedir. Aqui estão financiamentos bancários. Ela vai usar essa palavra, os financiamentos bancários. E aqui vai estar o capital social. E, no máximo, lucro ou prejuízos acumulados. Nada mais do que isso. Entenderam? Eu tenho direito de receber. Está do lado de quem? Os direitos ativos. Os bens estão de qual lado? Ativo. A marca da minha empresa é um ativo, correto? E eu tenho do lado do passivo obrigações a pagar e tenho também o patrimônio líquido da agenda, correto? Eu tenho direito de receber, ativo, e eu tenho obrigações a pagar no passivo. Perfeito, minha gente? Tranquilos? E a gente viu também aqui que isso se dá no que a gente chama de atos e fatos contábeis. Lembra da última aula? Os atos contábeis, o que é que eles dizem? Eles não vão o quê? Modificar o patrimônio líquido da empresa, mas eles têm potenciais para mudar. Todas as questões da FUNESC veio, sabe o quê? Vou até anotar aqui. Deixa ela vir, né? Todas as questões dela, poucas, vieram como contratação de um funcionário. Presta atenção aqui. A contratação é um ato. Eu contratei uma pessoa lá para o meu escritório. É um ato contábil. Entendem isso? Ela pode modificar o patrimônio no futuro? E se modificar, ela vira um fato. O que é o fato? Pagar o salário da pessoa que eu contratei. Entenderam isso? Quando eu contrato, é um ato. Contratei um funcionário, é um ato contábil. Pagar a folha é um fato. Entendem isso? Todas as questões que caíram ato e fato como modelo, caiu isso. Contratar o funcionário, eu lhe contratei, vem trabalhar comigo? Fechei, você vai ser minha funcionária. Na entrevista nós acertamos. Isso é o quê? Um ato. No dia você contratou, trouxe seus documentos, consolidou na carteira. No dia de pagar a folha, gerou um fato que vai modificar lá o patrimônio. Ok? Os fatos, a gente aprendeu que eles são quais? Modificativo. O que mais? Permutativo e misto. Correto? Esses dois eu botei aí. Permutativo, modificativo. Permutativo é o que mais cai.
Permuta. O que é permutar? Lembra dos influencers? É uma troca. Permutar é a gente trocar. Se a gente permuta, não vai mudar o patrimônio líquido. Vai mudar só um exemplo bem simples. Comprei um carro para a empresa. Vai sair à vista. O dinheiro vai sair de onde? Do caixa. Vai ficar menos aqui, correto? E vai ficar mais aqui, no automóvel. No final, a conta vai ser igual. Só permutou. Correto? Só saiu aqui do caixa o dinheiro e foi para o automóvel. Entenderam isso? Permutou. Ok? Por enquanto, fica com essa informação. Permutativo não modifica, só troca. Troca de posição. Correto? Ok? O modificativo não, vai mudar. Certo? Mas, por enquanto, fica só com isso daí. E o misto mistura os dois. Entenderam o permutativo? Só faz o quê? Mudar. Trocar. Tá? E a troca sempre é a mesma. A troca que a banca fez era sempre aqui no ativo. É sair um dinheiro do caixa ou do banco para adquirir um bem. Todas as questões. Hã? Modificativo, permutativo e misto. Muda o patrimônio. Tá? E o permutativo só há uma alteração. E o misto faz uma coisa e outra. Combinado até aqui? Um ato, ele não muda imediatamente, mas ele tem potencial para mudar. Decora essa palavra. Ele tem potencial para mudar. Um fato muda, certo? E ele pode mudar de 3 formas. Como? De forma modificativa, permutativa ou misto. Correto até aqui? Tranquilos? Ok? Esse o quê? O D, cadê? Aqui? Bens e direitos. Eu tenho bens e direito do lado do ativo e eu tenho obrigações do lado do passivo. Correto? Como é o nome desse negócio? Balanço patrimonial. Os fatos acontecem numa técnica contábil chamada escrituração. A banca também gosta de questão de escrituração. O que é uma escrituração? É o ato de registrar os fatos contábeis. Correto? Escriturar é registrar. Escriturar, registrar. Correto, minha gente? Aqui você olha a situação do patrimônio. Situação patrimonial da empresa. Na função contábil administrativa, faz o quê? Controla o patrimônio. E econômico, apura os resultados. Para apurar os resultados, o que a gente mais usa é um negócio chamado demonstração do resultado do exercício. Essa conta é de resultado, não é de patrimônio. De patrimônio é o balanço. Conta de resultado, DRE. Correto? Vai cair simples. Essa DRE começa com o que a gente chama de receita bruta. E eu já tinha dito para vocês na primeira aula, na brincadeira. O que são receitas? Total vendido e faturado em um determinado período. Tá? Receita é igual vendas. Ok? Essas receitas aqui são as receitas operacionais. Aquela que é a atividade fim da organização. Eu tenho uma loja de sapato e eu vendo os sapatos e gera receita. Como é o nome dessa receita? Bruta, né? Receita bruta. José Carlos Marion, total vendido e faturado no período. As receitas precisam ser, de forma geral, maiores do que as despesas, para que a organização tenha lucro. Se as despesas forem maiores do que as receitas, a organização tem prejuízo. Isso está dentro de um negócio chamado demonstração do resultado do exercício, que, ao final de cada exercício, é feito esse relatório, para saber se a empresa, no final, teve lucro ou se ela teve prejuízos. Correto?
A DRE começa com a receita bruta, total vendido, faturado no período. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tá? E aí, essa receita, essas vendas, ela se dá por meio de 2 regimes, tá? Um regime chamado regime de caixa e um regime chamado regime de competência, certo? Essa receita, essas vendas ou as despesas se dão pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Deixa eu dar uma dica, porque aí também vai misturar. Quando vocês pensarem em regime de caixa, tanto para a receita como para as despesas, vocês vão pensar num caixa de uma loja. Cada vez que a gaveta do caixa se abre, é regime de caixa. Correto? Ok? Eu vendi uma caneta à vista. A pessoa vai levar a caneta e vai deixar o dinheiro. O caixa vai abrir e vai botar o dinheiro lá. Toda vez que a gaveta se abre, é regime de caixa. Correto? No regime de competência, ela se dá quando o fato se dá, não importando o período que vai ser pago. Entenderam isso? Quando o fato contábil ele acontece, registra-se no regime de competência, mesmo que não tenha recebido naquela hora e não tenha pago naquela hora. Entenderam isso? É só lembrar assim, caixa, a gaveta se abriu. Competência junta tudo que foi para pagar e o que foi para receber. Quando o fato contábil se dá, registra no regime de competência. Entenderam isso? Ok? Regime de caixa acontece quando a gaveta abre. Ok? Cuidado na descrição da questão. Eu tenho uma pegadinha aí para a gente não cair se vier a mesma questão da FUNES. Tudo bem? Regime de caixa acontece quando a gaveta do caixa abre. Pensa numa loja. Regime de competência junta tudo a partir do que aconteceu no fato contábil. Correto? Hã? Tipo uma junção de tudo. Pense assim. Né? Eu vendi um carro para receber com 30 dias. Regime de competência registra lá. Né? No regime de caixa só vai registrar quando a gaveta abre. Pensa sempre assim. Cada vez que a gaveta abre, regime de caixa. Correto? Aconteceu o fato, regime de competência. Tranquilos? Vamos resolver umas questões para ver se dá certo. Erilu, se as questões são fáceis assim, muito provavelmente serão bem elementares. Contabilidade é isso. É isso mesmo, não tem mais do que isso. Faz aí a primeira, segunda e terceira. Vamos de 3 em 3. Demonstração do resultado do exercício. Ela é uma conta bem grande. A gente começou a ver só receita bruta. Correto? Resultado, patrimônio. Certo? Conta do patrimônio, conta do resultado. Demonstração do resultado do exercício. A contabilidade é uma ciência social aplicada que tem como principal objetivo controlar o patrimônio e fornecer informações para a tomada de decisões. Ok? Controlar o patrimônio. O patrimônio é formado pelo quê? Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Isso está representado em qual relatório contábil? Balanço patrimonial. Correto? O método das partidas dobradas estabelece que a cada débito corresponde um ou mais crédito do mesmo valor. Não é 1 para 1, pode ser uma origem em 3 aplicações e vice-versa. Tanto que o conjunto dos débitos sejam iguais aos conjuntos dos
créditos, correto? Não necessariamente haverá só uma origem e uma aplicação, mas a soma dos débitos sempre serão iguais às somas dos créditos. E a natureza do ativo é devedora. A natureza do ativo é devedora e a natureza do passivo é credora e o cachorro faz ao. Lembra disso? Cachorro faz ao. Aqui estão todas as origens que tem a natureza credora, porque está do lado do passivo. Aqui a natureza é devedora, porque está do lado do ativo e o cachorro faz ao. Correto? Todas as origens credoras, todas as aplicações devedoras, por isso que a natureza do passivo é credora. Correto? Tá? O cachorro faz ao. São contas do ativo, exceto. Oh, como vocês estão massa. Vai cair assim? Vai, minha gente. Conta de fornecer. Fornecedores é uma obrigação. E todas as obrigações estão do lado do passivo, porque eu tenho uma obrigação de pagar. Correto? Ok? Caixa e estoque. Ativo circulante. Veículo. Não circulante. Cliente. Ativo circulante. Correto? Cliente é a mesma coisa de uma conta a receber. Correto? Cliente, terceiros, contas a receber, como eles queiram chamar. Tangível, prédio, máquina é tangível. Marcas e patentes não tangíveis, intangíveis. E, às vezes, esse bem intangível aqui, ó, é mais valioso do que os bens tangíveis. Exemplo, Apple, Coca-Cola. A marca Coca-Cola vale mais do que o prédio da Coca-Cola, tá? Literal mesmo. De abstrato mesmo, tá? Marcas e patentes é um bem intangível muito valioso para as aziendas. Quanto mais valor tiver, está aqui no balanço, correto? Está aqui representado. Quanto é que vale a tua empresa? Eu chego para o meu cliente e pergunto. Ele disse, sei não. Aí ele disse, sei não. Eu disse, e cadê o balanço? Ele disse, o que é isso? Daria outras conversas aqui, correto? Quando ele quer vender a empresa, se ele não tiver isso aqui bem feito, ele não sabe nem quanto vale. Aí o contador faz um negocinho lá para fechar, para vender, certo? Ok? O que tangível, olha a brincadeira do menino que se pega, intangível que não se pega, abstrato. Marcas e patentes é um bem intangível das organizações que está no ativo não circulante. Correto? Qual das contas a seguir pertence ao grupo de passivo? Duplicatas a pagar. Tudo que tiver a pagar, meu povo, é uma obrigação e está do lado do passivo. Tá? Capital social. É uma conta de quê? É uma conta do patrimônio líquido. Capital social é uma conta do patrimônio líquido. Correto? Capital social é uma conta do patrimônio líquido. Caixa. Ativo, né? Caixa ativo. Veículos. Estoque. Receita. Receita é uma conta da DRE que gera um ativo caixa, um ativo banco, um ativo, ok? Ok? Receita é uma conta de resultado. Receita é uma conta de resultado que leva o dinheiro para onde? Para o ativo. Correto? Tranquilos? Qual das contas? Cadê? Quinta, né, já? O lançamento contábil que registra o pagamento de uma dívida a fornecedor em dinheiro. Ele não está falando da partida desdobrada, está falando do lançamento. Débito em fornecedores e crédito em caixa. O lançamento contábil que registra o pagamento de uma dívida ao fornecedor, correto? Com dinheiro, o dinheiro sai de onde? Do caixa, correto? É um débito na conta de fornecedores
e um crédito na conta caixa. Sai de lá para entrar onde? No caixa. Correto? Sexta, a conta receita de vendas pertence ao grupo. Ridículo. Não, receita de vendas, receita de vendas é uma conta de receita. Receita. Receitas e despesas são contas de resultado. Estão na DRE. Após a receita, quando ela gera um caixa, vai para a conta do patrimônio chamado caixa. Professora, oi. Apesar de ser uma saída, né? Por que não vai estar dinheiro no caixa nesse lançamento? Vai? Paguei uma dívida. A natureza é qual? Vamos voltar. O lançamento contábil que registra o pagamento de uma dívida a fornecedor em dinheiro é... Pronto, é o contrário do que eu disse na aula passada. Esqueça o que você aprendeu no extrato bancário. É o contrário aqui. É isso que mais cai, que mais confunde. É um débito na conta fornecedor e um crédito na conta caixa. É o contrário do extrato bancário. Esqueça o extrato. Correto? É puxado. Tudo que for pagamento. Pensa no balanço. Esquece extratos. Pensa em lançamento. Pensa em ativo e passivo. Certo? Senão vai errar. E vai cair uma questão dessa. Só paga porque tem crédito. Pensa assim. É chamado de débito do fornecedor porque ele fica positivo para o fornecedor. Crédito porque fica negativo para o caixa. É porque a natureza é devedora e a natureza é credora. Tem que decorar isso, não pode esquecer, porque vai cair uma questão dessa. Certo? Por que ele pagou? Porque tinha um crédito. Pensa assim, quem foi que ficou positivo agora? Foi o fornecedor que recebeu. Correto? Foi o fornecedor que recebeu. Essa é uma das questões básicas mais que pega. Entenderam? Nós vamos resolver tantas questões aqui que nós vamos acertar até a questão. Preste atenção. A equação fundamental da contabilidade é... Olha a pergunta que ele está fazendo. A equação fundamental é qual? Pronto. Essa é a equação fundamental da contabilidade. Tá? Qual é a equação? Ativo é igual passivos mais PL. Não esquece isso, tá? Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Olha, preste atenção nessa. Essa é uma das minhas apostas, além dessas de crédito e débito de lançamentos. Qual o efeito contábil da aquisição de um veículo à vista? Troca de ativos. A gente chama esse fato de quê? Permutação ou fato permutativo. Eu até citei o mesmo, Foi que ele fez aí. Comprou o quê? Um veículo à vista. O dinheiro sai de onde? Do caixa. E vai para onde? Automóveis. Se não fosse à vista, ia gerar uma conta a pagar. Um financiamento no passivo. Continuava sendo a troca. Exatamente. Entendeu? Mas não iria estar toda do lado do ativo. Não seria troca de ativos. Aqui é uma troca de ativos. A conta sai de uma conta do ativo circulante, caixa, para uma conta do ativo não circulante, automóvel. Trocou só os ativos. Permutou aqui só nos ativos. Essa questão é boa. Entenderam? Por exemplo,
Venda de estoque a cliente à vista. A mesma coisa. Sai de onde? Do estoque e vai para onde? Caixa. Venda de estoque a cliente para receber com 30 dias. Ativo circulante ou não circulante? Circulante. Porque é de curto prazo. Vai sair daqui. Conta recebida de cliente. Troca de ativos. Vai sair daqui e vai para cá ou para cá. Se foi com cheque, ainda usa, tá? Na contabilidade, venda com cheque. Venda de cheque, com cheque, vai para onde? Se a banca vier moderninha, Pix, vai para onde? Banco. Mas ela ainda usa cheques a receber. Correto? Ok, minha gente? Cheque é banco. Pix é banco. Dinheiro é caixa. E os dois são disponíveis. Conta dos disponíveis. O caixa gaveta abre. Decora isso. O caixa gaveta abre. Não, aqui não. Não vai brincar disso, não. Aqui, isso aí eu dou, eu dou lá no concurso do Banco do Brasil, Sistema Financeiro Nacional. Não, aí eu não brinco disso, não. Aí não dá, não. Entenderam? Eu só brinco com contas dos outros. Estatística a gente brinca. Moda, média, mediana e as contas de dispersão, a gente brinca aqui, 1 hora. Ok? O dinheiro dos povos é o que eu gosto. Entenderam? Mudou só o quê? O ativo. Um exemplo que muda, que permuta ativo e passivo. Sem modificar o patrimônio. Me dê um exemplo. Sim. Ou do contrário, o que é que faz acontecer aí? Você citou. Pagamento de salários. Vai sair de onde? Ou do banco e vai pagar uma obrigação. Correto? Tranquilos? Eu tenho direito de receber, todos os recebíveis estão do lado do ativo. E tenho obrigação de pagar. Todas as obrigações estão do lado do passivo. E o ativo, a função básica, vai ser igual ao quê? O passivo mais o patrimônio líquido. E se for a função do patrimônio líquido, é a diferença entre ativo e passivo. Correto? Aqui mudou somente o ativo. Certo? Vocês estão ficando quase contadores. Conta mais vaga de Mona Lisa. Perfeito até aqui? Minha gente, não é fácil. O que vai cair diferente disso? Botar um textinho que não vai ajudar em nada. No final é isso aqui. Correto? Perfeito? Bora para a próxima. Qual demonstração contábil apresenta a situação patrimonial da entidade? Balanço patrimonial. A conta que apresenta o patrimônio, balanço patrimonial. E a conta que apresenta o resultado? DRE. A demonstração que evidencia as receitas e despesas de uma empresa em determinado período é DRE. Lembra, receita e despesa é uma conta de resultado. Está na DRE. Patrimônio está no balanço. Correto? O nome desse negócio, demonstração ou demonstrativo do resultado do exercício. Começa com receita e termina com lucro ou prejuízo. Correto? E esse lucro ou prejuízo acumulado vem para cá. Correto? Perfeito, minha gente? Tranquilos? Ei, sua empresa vende um estoque e não dá baixa, morreu o balanço. Concorda comigo? Já viram fechado para balanço nas empresas? É uma peleja, porque geralmente em janeiro, né? Vocês veem fechado para balanço. É sinônimo de fazer o inventário. Tá? Mas aí daria outra discussão. Mas se faltou 10 itens no estoque. Hoje eu já acompanhei um inventário lá em Jaguaribe, de uma distribuidora de cereais. Se faltar 10 itens aqui, morreu o balanço. Vai ter que fazer um ajuste. E sobra para os coitados
dos contadores fechar esse balanço. Correto? Eu preciso, porque contabilmente, se você vai lá receber um troco e eu disse, não, era 9,70, ele te dá 10. Contabilmente, isso vai furar 30 centavos. E de 30 e 30 centavos, dá um BO nesse balanço. Né? Por isso que esse balanço... Ou falta. Sobrar ou faltar contabilmente é erro. Eita, bora para a próxima. Deixa meus clientes. Ó, faltar ou sobrar é erro contábil. Sobrar ou faltar é erro contábil. Gerencialmente, as pessoas gostam de sobrar, mas é um erro também. É um erro contábil. Correto? Ó, o princípio contábil que determina o registro dos fatos no momento em que ocorrem. Olha a palavra que vai sempre aparecer. Independentemente de recebimento ou pagamento. Eu disse nesse instante a vocês. Regime de competência. Ó, de novo. O princípio contábil que determina o registro dos fatos contábeis no momento em que ele ocorre, independentemente de receber ou pagar naquele momento. Se recebeu ou pagou naquele momento, a gaveta abriu. Se a gaveta abre, é regime de caixa. Correto? Se a gaveta abre, caixa. Correto? De novo, o princípio contábil que determina o registro dos fatos, independentemente de recebimento ou pagamento, regime de competência. A palavra-chave seria esse independentemente de recebimento. Em qual? Da terceira? Espera aí, deixa eu voltar lá. São contas do ativo, exceto fornecedores, porque fornecedor é uma obrigação. Eu comprei o quê? Estoque. Vamos pensar no mais elementar. Eu comprei estoque, né? Vai para o ativo o estoque que eu comprei e gera uma conta a pagar os fornecedores. Tudo que for a pagar está do lado do passivo. Correto? Tudo que é a pagar do lado do passivo. Caixa. Caixa é o quê? Ativo. Estoque. Ativo. Veículo. Ativo o quê? Não circulante. Cliente. Ativo circulante. Fornecedores. Empréstimos. Professor, essa incompetência, a palavra-chave seria independentemente de recebimento Ou pagamento. ou pagamento. Aconteceu o fato contábil, ele é registrado. Tá? E a diferença para o caixa a gaveta abre. Ó, está dizendo, não recebeu e não pagou naquele momento, é o quê? Competência. A gaveta abriu, caixa. O que é que vai cair? Se cair, competência. Correto? Esses outros aí, é porque só a estrutura da existe. Hã? É os princípios. Não. Lê aí. Não. Cliente não seria resposta também, não, da terceira. Aí a frente seria impossível de anulação. Não. Aí estou pedindo... Não. Clientes, o que acontece com o cliente na minha empresa? Eu fiz o quê para ele? Vendi. Se vendeu, gerou o quê? Um direito. Conta cliente é conta de... Eu pago a cliente? Não, eu pago a fornecer. Eu pago a banco. Eu pago a terceiros. Não. É. O cliente é quem deve para a nossa empresa. Ele levou o nosso bem, ele levou o nosso estoque. Então, ele gerou conosco uma dívida. Então, eu tenho o direito de receber. Jamais passivo de anulação. Está corretíssimo. Correto? Cliente, ele vai pagar a gente. Se ele vai pagar a gente, está do lado do ativo como um direito. Fornecedor, nós vamos pagar ele. Gerou uma obrigação. Empréstimos. Uma obrigação. Financiamentos. Uma obrigação. Correto?
Tudo que for a pagar, curto prazo, passivo, circulante. Se for de longo prazo, geralmente vai vir a palavra financiamentos bancários, é não circulante. Não vai cair outra coisa disso. Cliente é o quê? Um ativo. Ele vai pagar a gente, correto? Algumas questões não vem cliente, vem contas a receber, certo? Ou cliente, ou conta a receber de terceiros. Quem quer que deva a gente está do lado do ativo, correto? Está corretíssima essa questão. Vamos para a próxima? Qual é a próxima? Entenderam a 11? O princípio contábil que determina o registro do fato, independentemente se recebeu agora ou se pagou, é o princípio da competência. E esse, né, Mona Lisa, eu aceito pelo fisco, né? Regime de competência. Correto? Tranquilo? Regime de caixa está mais para o relatório chamado fluxo de caixa. É mais um regime interno de gestão, que determina os fluxos de entradas e saídas do caixa. Correto? Vamos para a próxima. 12. Qual dos itens abaixo é considerado um bem do ativo? Estoque de mercadorias. Empréstimo é o quê? Passivo. Capital social. Capital social, patrimônio líquido. Patrimônio líquido, duplicatas a pagar. Passivo. A pagar é minha obrigação. Está do lado do passivo. Questão fácil? Uhum. O grupo contábil, onde se registra uma dívida da empresa com um fornecedor, é passivo circulante. Correto? Passivo circulante. O patrimônio líquido de uma empresa representa a diferença entre receitas e despesas, não. Ativos e passivos. Olhe, receitas e despesas é conta de DR, de resultado. Cuidado para não errar uma questão dessa. O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos. Correto? Cuidado sem não caírem numa casquinha dessa. Tranquilos até aqui? Quem nunca tinha estudado contabilidade na vida? Vocês estão arrasando, viu? Hã? É fácil, né? Bora lá. A escrituração contábil é o processo que... A banca adora escrituração, tá? Registra de forma cronológica, é importante a cronologia para a contabilidade, a tempestividade e temporalidade dos dados, os fatos administrativos que afetam o patrimônio. Escriturar é registrar. Escriturar é o quê, meu povo? Registrar. Você lembra disso? Escriturar, registrar. Correto? Quem é que apura os lucros da empresa? Quem é que verifica os lucros? Né? Bora para a próxima. Cadê? Em uma análise contábil, observou-se que uma empresa... Essa questão também eu gostei. Em uma análise contábil, observou-se que uma empresa possuía mais passivos do que ativos. Sobre o patrimônio líquido da empresa, é correto afirmar que? Pela lógica, vocês nem estudaram passivo a descoberto, mas pela lógica. Por essa funçãozinha aqui, qual a resposta? Está o quê? Negativo. Independente do que vier depois, ó a dica, ele está negativo porque a gente aprendeu que para ser balanço, os resultados precisam ser iguais. Correto, minha gente? Entenderam essa questão? Né? Em uma análise contábil, observou... Ela está boa, essa situação dessa empresa? Não, está ruim, tá? Ela tem mais o quê? Obrigações do que bens e direitos. Correto? Então, se ela tem mais passivo, o patrimônio líquido dela está negativo, caracterizando o passivo a descoberto. Correto? Entenderam? Lembra sempre dessa equaçãozinha aqui, que tu vai precisar dela em algum momento. O ativo é igual a quê?
Passivo mais patrimônio líquido. O patrimônio líquido é igual ao quê? A diferença entre ativo e passivo. Correto? Vocês estão ficando bons nisso, hein? Próxima aula já vou subir um pouquinho o nível das questões, tá? Daqui para agosto a gente fecha essas 5. Tá? Bora lá. Vai fazer também? Cadê? O princípio das partidas dobradas estabelece que toda transação gera, no mínimo, 2 registros contábeis, com débitos e créditos de igual valor. Para cada crédito, sempre haverá pelo menos um débito de igual valor. Princípio das partidas dobradas. Ok? A soma dos créditos sempre serão iguais às somas dos débitos. Correto, minha gente? Para cada crédito, sempre haverão débitos de iguais valores. Perfeito? Vocês... Aqueles princípios anteriores naquela questão do princípio de competência, eles Existem. todos eles estão conscientes. Então, mas não cai mais. Já caiu tanto. Mas nós vamos ver lá no final um pouquinho deles. Ah. Em relação ao SDRE, é só regime de caixa e regime de competência. Essas coisas que eu dou aí é outras coisas, né? Princípio, essas coisas. Exato, é outras coisas, não tem nada a ver com isso. Ele não botou nem caixa para não confundir, né? Nem confundiu. Questão básica. Nem lhe confundiu. Perfeitamente. É assim contabilidade? É. Né? Que vocês achavam que era um bicho? É isso. Não vai cair mais do que isso. Questões de provas, questões... A banca FUNESP tem pouquíssimas questões de contabilidade. Né? E do edital da PC, pouquíssimas. Ela, acho que ela vai pegar da Sebrasco ou da FGV, que foram recentes. Sim, Consuplan. Essa aqui eu dei uma misturada. Foi que eu tirei aqui todos os textinhos anteriores. Teve. A primeira questão da PC Pernambuco foi essa resposta aqui. A primeira questão, a contabilidade é não sei o quê, não sei o quê. Aí a resposta era ciência social. A primeira questão foi isso. Não é diferente disso, tá? Bora. O que é que eu tô... Ó, minha gente, eu tenho certeza que, para quem não está estudando muito, português e história do Ceará vai ser mais difícil do que contabilidade. Português vai vir a nata. Ainda bem que vocês estão, né? Mas é a nata. A UES tem know-how para fazer. Bora, mas deixa ela vir com contabilidade que a gente... Vamos acertar essas 5, bora? Vamos? Né? A primeira e a segunda já demos nessas 2 aulas, certeza. Certeza. A primeira e a segunda está aqui. Certeza absoluta. Bora para a próxima? A primeira e a segunda está aqui nessas 3 aulas, certeza. Estou dizendo a vocês? Tá? Bora. 18, né? Em relação aos fatos contábeis, assinale a alternativa correta. Vamos ver se vocês fazem essa. Olha como estão ligeirinhos. Todo ato contábil altera o patrimônio? Não. Todo fato contábil não altera? Os fatos permutativos afetam o resultado? Só há o quê no permutativo? Permuta, troca, correto? Os fatos modificativos aumentam ou diminuem o patrimônio? Sim. A partir de agora, os fatos modificativos modificam. Olha a dica. Não somente alteram, não somente aumenta nem diminui. O que vai acontecer? Aumenta ou diminui? Modifica. Modifica. Aumenta ou diminui. Isso quer dizer que modifica. Cuidado para ele não dizer que sempre aumenta. Não necessariamente. Ou aumenta ou diminui.
Eu quero que vocês aprendam que muda. Tanto para mais como para menos. Correto? O fato permutativo aumenta ou diminui? Só troca. Correto? Permuta, troca. Modificativo, tanto aumenta como diminui. Tá? Bora para a próxima. Um balanço patrimonial. Aqui também já foi questão, viu? De polícia. Um balanço patrimonial apresenta os seguintes saldos. Olha como é difícil. Ativo total, 500 mil. Passivo total, 300 mil. O patrimônio líquido é? 200 mil. Já caiu essa questão em PC, viu? Ok? Por que é 200? A gente já aprendeu que aqui tem que ser igual, né? E que a função básica é ativo é igual a quê? Passivo mais PL. Todo mundo acertou essa? Tranquilos? 20. A respeito do conceito e objeto da contabilidade, assinale a alternativa correta. Aí a primeira questão. Amém. Aí a primeira questão. C de casa. A contabilidade tem por objeto... Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio das entidades. E qual é o objetivo? Fornecer informações úteis, como Crepaldi chama, no livro dele, Controladoria Estratégico, para as tomadas de decisões. Luiz Clóvis Padovese é o melhor autor para estudar isso. Tá? Ou Crepaldi. Correto? Ó, contabilidade tem como objeto o patrimônio. E o que é o patrimônio? Conjunto de bens, direitos e... que estão representados em qual relatório? Balanço patrimonial. Com a finalidade de fornecer informações úteis, precisas, para tomadas de decisões. Internos e também serve de informações para os usuários externos. Como é o nome desses povos? Stakeholders. Um dos maiores exemplos, as instituições bancárias. Tá ok? Para a gente conseguir o quê? Para as empresas? Financiamentos. Correto? Perfeito? Julgue o item. A equação fundamental do patrimônio, representada por ativo igual passivo mais patrimônio líquido, é uma consequência direta do método das partidas dobradas, que exige que todo fato contábil seja registrado pelo menos 2 contas com valores iguais. Lindamente, né? Correto? Não é não? Perfeitamente correto. As partidas dobradas dizem que o quê? Que para cada crédito sempre haverão débitos de iguais valor. E a função é o quê? Ativo é igual. PP, passivo e patrimônio líquido. O ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. 22. A empresa adquiriu um veículo à vista por R$50 mil. Analise os efeitos desse fato e assinale a alternativa correta. Ave Maria, vocês estão nem lendo mais. É um fato quê? Permutativo. Pois não altera o patrimônio líquido. Faz o quê? Apenas permuta elementos do ativo. Olha, nessa linda FUNESP e na CESP sempre vai vir ou compra de automóveis ou compra de maquinários e equipamentos. 90% das questões ou comprava automóveis ou comprava maquinários e equipamentos e era sempre à vista. Cuidado. Se ela disser assim, parte à vista, uma questão dizia assim, comprou parte à vista e parte com cheque para 30 dias. Não, vai só fazer o quê? Permutar também. Não vai mudar, não. Vai só permutar. Só que agora não permuta só. Vai permutar só aqui? Vai gerar o quê? Um passivo também. Não permuta, mas só entre os ativos. Continua sendo uma permuta, correto? Mas vai gerar o quê? Uma conta a pagar. Cheque a pagar,
Duplicata a pagar. Calma. O misto é lá na frente. Né? Que tem uma questão do modificativo. O modificativo altera o quê? O patrimônio? Ou para mais? Promissória com juros. Altera patrimônio. Agiotagem. Pronto. Lembra da agiotagem? Gerou juro. Vai fazer o quê? Modificar. Pronto. Lembra da agiotagem? A brincadeira é essa. Tá? Ou duplicadas pagas antecipadas. Não diminui juro? Antecipado faz o quê? Aí modifica também. Pagamento de juro modifica para recebimentos ou diminuição de juros. Ok? Modificou o quê? O patrimônio líquido. Correto? Misto agora não. Misto depois. Assinale a alternativa correta sobre os atos e fatos contábeis. Acho que vocês estão gostando mais de contabilidade que de administração, né? Parece ser mais fácil. Vai lá. Atos e fatos. Perfeito. Eu expliquei ela, né? Ó, os atos administrativos, como a contratação de um funcionário, não afetam o patrimônio e, portanto, não são registrados contabilmente. O que vai ser registrado contabilmente? Quando esse funcionário que foi contratado receber salário. Aí gera o quê? Um fato. Correto? Só a contratação é um ato. E todas as questões vêm isso. Contratação. Só a contratação de um funcionário é o quê? Um ato. E eu disse que o ato não modifica imediatamente, mas tem o quê? Potencialidade para modificar. Ele vai modificar quando ele gera uma conta a pagar o funcionário que foi contratado. Aqui é um ato, aqui é um fato. Correto? O ato é a contratação. Correto, minha gente? Se vier isso, vai vir contratar funcionário. Perfeito? 24. Eita. A contabilidade é classificada como uma ciência social aplicada, pois trata do patrimônio das... a contabilidade não é uma técnica. Queridos, a técnica é a escrituração. A contabilidade é uma ciência. Cuidado que pode vir trocando isso. A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, com a finalidade de fornecer informações para as tomadas de decisões. Lembra disso? É uma ciência social. 25. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas. Já respondeu. Ele está só enfeitando. As decisões apuram os resultados, né? A função econômica e a função administrativa. Controla o patrimônio. Da resposta da outra. A UES é boa nisso. Vai não. Vai ser 5 pegadas assim, ó. Tá? Em relação ao patrimônio de uma entidade, marque a alternativa correta. Aqui ela vai dar um textinho e vai pedir a mesma coisa. Dedo doidinho. O patrimônio líquido representa o quê, minha gente? A diferença entre ativos. E qual é a função básica do balanço, do patrimônio? A função básica é ativo igual passivo mais patrimônio líquido. A função básica é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Correto? Considerando a seguinte situação, olha como é difícil. Ativo total, quanto é que tem aí? 750 mil. Passivo total?
Qual o valor do patrimônio líquido? Quanto? 250 mil. E não tem nenhuma parecida, ridícula a questão dessa, né? 0. Não é fácil? Quando os passivos são maiores do que o ativo, representa o quê? Com um passivo maior do que o ativo, representa o quê? A descoberta, né? Porque as contas têm que bater, tem que ser igual, correto? Não esquece disso, não. Sobre o método das partidas dobradas, é correto afirmar que... Vem, partidinha dobrada. C, o total de débitos deve ser sempre igual ao total de créditos. A natureza do ativo é devedora. A natureza do passivo é credora. Não esquece isso, tá? Ok? Ao registrar a compra de mercadorias a prazo no valor de 2.000, temos o qual lançamento aí? O povo sabido. Débito onde? No estoque, crédito em fornecedores. Essa aqui é uma questão considerada difícil, viu? A gente erra. Na empresa. A partir de agora a empresa é tua. O caixa abre aqui, você paga e compra. Não pensa você como pessoa física, senão você vai pensar como cliente. Você tem que pensar como a agenda, como a empresa. Tá, minha gente? Cuidado só para não cair numa pegadinha dessa. Então, o lançamento seria débito em estoques e créditos em fornecedores. Porque a natureza do passivo é... Do passivo, credora. A natureza do ativo é devedora. Ó, a natureza do ativo, devedora. A natureza do passivo, credora, e o cachorro faz au. Certo? Qual das alternativas representa uma estrutura correta do balanço patrimonial? Ave Maria. Letra? Letra C, né? Cuidado, por favor, façam com calma a questão dessa, né? Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Correto? Botando os bizu. Ó, o lançamento, pagamento de um empréstimo bancário, afeta o balanço da seguinte forma. Adoro. É um fato o quê? Permutativo, que vai reduzir tanto o ativo como... Como assim, Eri Lúcia? Pagamento do empréstimo. Vai diminuir aqui, não vai? Ó? Vai sair do caixa e vai diminuir aqui que ele está devendo também, não vai? Né? Vai diminuir de um lado e do outro. Correto? Ele pagou a conta que ele devia. Questão boa, viu? Entenderam? Ok, minha gente? Reduz o ativo e reduz também o passivo. E no final vai continuar tudo igual. Ok? Eu paguei. Se eu paguei, saiu de onde eu tinha, caixa. Ele não está dizendo de onde saiu, vamos pressupor que saiu do caixa. Diminuiu no caixa, mas também diminuiu aqui a dívida dele, ele pagou. Correto? É um fato o quê? Permutativo. Nem aumentou, nem diminuiu, só permutou. Não alterou o patrimônio líquido, correto? Não alterou o patrimônio líquido. Perfeito, minha gente? Entenderam? Gostei dessa questão. Um fato contábil modificativo, aumentativo, é aquele que? O modificativo aumentativo é o quê? Olha aí. B. Gera aumento no patrimônio líquido, como a receita obtida de uma venda. Na próxima aula nós vamos aprofundar nisso. Mas vocês já entenderam, né? O modificativo, ele modifica
tanto aumenta como diminui. Correto? A contratação de um novo funcionário, olha como as questões são sempre as mesmas. A contratação de um novo funcionário, sem ainda ter efetuado qualquer pagamento. Olha como é boazinha essa questão. É classificada como? Sem reflexo imediato no patrimônio. Ela explica bem direitinho, ainda explica, né? Ó, sem ainda ter efetuado qualquer pagamento. Sem ter efetuado pagamento, tendo apenas contratado é um ato. Correto? O regime contábil que registra as receitas e despesas somente quando há efetivo pagamento ou recebimento é denominado regime de aconteceu. Se aconteceu, a gaveta abriu. Regime de caixa. Lembra que competência é independentemente. E caixa é quando há o efetivo pagamento ou recebimento. O bizu é o quê? A gaveta abre. Se aconteceu, você vai abrir a gaveta ou para botar o dinheiro ou para pagar o dinheiro. Caixa, a gaveta abre. Correto? Caixa, a gaveta abre. Ok, minha gente? Em qual regime contábil as receitas e despesas são reconhecidas no momento em que são geradas? Olha a palavra que sempre vai vir. Independentemente de haver ou não pagamento ou recebimento. Competência. Correto? Quando há o efetivo pagamento, caixa. Independente se pagou agora. Competência. Ó, 90% das questões vêm independentemente da efetivação do pagamento. Vai ser. E eu acho que se cair das duas, cai competência. Não é? Sobre as diferenças entre o regime de competência e o regime de caixa, marque a alternativa correta. Marca aí. Cliente é uma conta o quê, minha gente? Cliente é uma conta de quê? Do ativo, né? O cliente nos paga, gera um direito para a entidade, correto? Pensa sempre como se você é a empresa. Você é a empresa. Perfeito? Oh, adoro. Ai, estou orgulhosa de vocês, viu? Estou falando sério. No regime de caixa, as receitas e despesas são reconhecidas quando ocorrem fisicamente, ou seja, no momento do pagamento ou recebimento. A gaveta abre. Correto? 35. Um exemplo de uma empresa que adota o regime de competência seria... Pense aí. Uma empresa de serviço de curto prazo que reconhece a receita de acordo com o momento em que o serviço é prestado. Deixa eu dar uma dica. Se tem serviço, é competência. Se cair uma empresa de serviço, vai cair regime de competência. Tudo bem? Por quê? É onde está a maior pegadinha. Porque não tem estoque. Entendeu? Se cair uma empresa... E eu acho que vai ser. Se cair uma empresa de serviço, vai estar falando de quê? Competência. Correto? De acordo com o momento que o serviço é prestado, ele não só é prestado quando Não. Eu presto serviço o mês inteiro e a gaveta só abre no final do mês. O contrato está lá. Entenderam? Ó, se cair empresa de serviço de curto prazo, e vai cair isso, é regime de quê? De competência, porque o serviço não tem estoque. Ele vai ser consumido para depois a gaveta abrir. Correto? Tá? Essa vai ser a pegadinha se cair regime de competência. Entenderam? A única pegadinha aí, né? Bora, 36, né? Qual é a principal vantagem do regime de competência sobre o regime de caixa para a apuração de um resultado de uma empresa?
Eu disse que o regime de competência eu aceito, né, pelo físico. Letra B. Só com a palavra o quê? O regime de competência reflete melhor a real situação econômica de empresa, incluindo receitas e despesas que ocorrem independentemente de pagamento ou recebimento. A palavra que define. Palavra-chave. Já dá para botar os 100 pontos na próxima. Já? Na próxima já dá para valer 100? Já. Pronto. No regime de competência, reconhecimento de receita é condicionado ao seguinte princípio. Olha, chama de princípio. Só para confundir. Já foi, né? Vocês estão percebendo que a palavrinha vai ser sempre essa? Ó, a receita é reconhecido quando a obrigação for realizada. Olha o serviço aqui de novo. Quando a obrigação é realizada, a receita é reconhecida, independente do pagamento. De novo, lembra de mim? Eu passo o mês prestando serviço a pasta e pizza e no final eu recebo o pagamento. Correto? Também hoje, mas geralmente é assim. Perfeito? Tranquilos? Cadê? 30 e quanto agora? Uma empresa contratou um serviço de consultoria no valor de 50 mil. Olha essa questão. Que sempre que vier serviço, vocês lembram que não tem estoque e que presta o serviço, olha, presta atenção, que deve ser prestado de forma contínua, com pagamento a ser efetuado em 3 parcelas, sendo a primeira de 20, pago no mês 1, a segunda de 20, pago no mês 2, e a terceira de 10, pago no mês 3. Considerando o regime de competência, como a receita deve ser reconhecida? Lembra que é um serviço? Cuidado para não confundir. Letra B. Perfeito, minha gente. 20 mil no primeiro mês, 20 mil no segundo mês e 10 mil, conforme o reconhecimento proporcional ao serviço prestado. Esta, para mim, é a questão mais difícil de competência que pode cair. Se tem uma questão nível difícil de competência, seria essa. Está fechado esse entendimento? Correto? Se cair serviço, lembra que ele não tem estoque, que vai ser prestado e depois a gaveta abre. Perfeito? No contexto das partidas dobradas, ou sistema de dupla entrada, ainda chama assim algumas pessoas, quando a empresa realiza uma compra a prazo de mercadoria no valor de 15 mil, qual seria o lançamento contábil adequado? Débito em estoque, crédito em fornecedores. Massa. Ó, débito aonde? No estoque e crédito, como ele comprou a prazo, vai gerar uma conta a pagar aos fornecedores. E a natureza do ativo é devedora, a natureza do passivo é credora. Você só comprou porque você tinha ou crédito ou dinheiro, correto? Perfeito? Gerou uma conta a pagar. Débito em estoques e créditos em fornecedores. Perfeito, minha gente? Essa também é considerada uma questão difícil. Tá? Em relação ao conceito de patrimônio, essa é fácil. Marque a alternativa correta. Letra? O patrimônio é a diferença entre o valor dos bens e direitos. Em outras palavras, o que é que tem nos bens e direitos? O ativo. E o total das obrigações da empresa. O que é que tem as obrigações? Passivo. Em outras palavras, PL é igual a ativo menos passivo. Eu gostei só porque ele mudou a linguagem, né? A diferença entre os bens e direitos, que estão do lado do ativo, e das obrigações que estão do lado do passivo. Correto? Quando uma empresa paga uma dívida de longo prazo, o impacto no balanço patrimonial será
Redução do passivo, empréstimos a pagar, e redução do ativo, caixa ou banco. Diminui os dois, saiu do caixa e diminuiu a dívida, correto? E o resultado continua o mesmo. Perfeito, meu povo? De boas? Passivo, preste atenção. No passivo estão as obrigações. As obrigações de curto prazo, que são no mesmo exercício, no ano, pense assim, tem 360 dias comercial, estão geralmente os fornecedores, né? Salários a pagar, são as contas de curto prazo. As contas de longo prazo estão no não circulante, que são os financiamentos a longo prazo. Comprei um automóvel, comprei um terreno para a indústria para começar a pagar daqui a 2 anos. Gera um passivo não circulante. O que não é longo prazo é circulante. É. Ou a obrigação ou o dinheiro parado. É do mesmo jeito. Se você vendi um terreno para o meu cliente começar a pagar daqui a 1 ano, então também vai uma conta a receber no não circulante, né? Vai não circulante, ok? Curto prazo é circulante, longo prazo não circulante. E o que é o longo prazo? O exercício seguinte, tá certo? Correto? O que é um ato contábil? Modifica ou não um ato? Não modifica, mas tem potencial para modificar. O fato modifica no momento. Modifica de forma permutativa, modificativa ou mista. Permutou, só trocou, né? Modificativo, ou aumentou ou diminuiu o patrimônio líquido, correto? E o misto aconteceu os dois. Tranquilos? O balanço é uma conta de patrimônio. A DRE é uma conta de resultado. Tudo que for de receita e despesa é resultado. Ativo e passivo é patrimônio. Correto? Aumentando ou diminuindo. Certo? Ou modificativo aumentativo ou modificativo diminutivo. Correto? Você tem que saber que modifica ou para mais ou para menos. Correto? Perfeito? Partidas dobradas. Para cada crédito, sempre haverá um débito. A natureza do ativo é devedora. A natureza do passivo é credora. As origens têm a natureza credora e as aplicações, de forma geral, devedora.